A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais um dia, nessa data tão ímpar, tão importante, dia 9 de agosto, que será transmitida esta aula da EBD. Estamos aqui na lição de número 6, onde iremos abordar mais um tema, sobre nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E eu quero primeiramente louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela nossa diretoria, o pastor Benjamin Martins, missionária Simone Martins, a superintendência na pessoa do pastor Jairo Garcia. E quero fazer menção aqui também do nosso grande amigo e companheiro, presbítero Luiz Paulo, que está aqui comigo aqui. Que Deus abençoe a vida desse homem de Deus, que sempre tem tido paciência, nos ajudado, tem sido um grande companheiro da igreja, em especial também do departamento da Escola Bíblica Dominical. Nossa produção, nós estamos bem amparados aqui e nós vamos lecionar mais uma aula, o estudo bíblico da Palavra de Deus, sobre a lição de número 6. Chegamos então à lição de número 6, cujo tema é Usando a fé diante dos confrontos. É um tema peculiar, é um tema que vem a calhar nesses dias, onde nós precisamos convictamente ter uma fé poderosa, uma fé ativa, uma fé que está alicerçada na palavra de nosso Deus. E aqui, usando a fé diante dos confrontos, vem a pergunta: o que vem a ser esta fé que nós devemos usar diante dos confrontos? A fé, ela possui diversas nuances no âmbito da palavra de Deus. Temos a fé salvadora, temos a fé como dom, temos a fé como fruto, mas na realidade, no hebraico, a palavra fé, ela vem de uma raiz que significa emuná. Emuná é o quê? O judeu entende emuná como firmeza. Ele entende emuná como agarrar. Ou seja, mesmo que eu não vejo algo, mesmo que eu ainda não visualizo materialmente, fisicamente, mas em contrapartida eu já agarro. Eu já tenho firmeza nesse algo que eu almejo, porque para o judeu isso é fé. Ele não vê ainda, mas ele já se considera abraçado e agarrado com aquilo que ele já projetou e alinhou na sua mente, no seu coração. Ele crê, é uma crença muito forte. Então a fé para o judeu é isso. E é basicamente o que a gente também tem visto na palavra de Deus. Nós podemos analisar um pouco na palavra de Deus em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, nos diz que a fé, ela vem por onde? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, e a prova das coisas, de fatos que eu não vejo. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então nós percebemos que a fé, ela de fato tem que ser exercitada. Até a própria palavra do Senhor nos fala que se eu tenho fé, eu tenho que mostrar as minhas obras que essa fé gera. Porque se eu não apresentar as obras, essa fé ela é morta, ela é vã, ela não existe. Então, se eu estou diante de confrontos, diante de aflições, de conflitos, de pelejas, nós vamos ver que confrontos, o que é confrontos? A palavra confronto significa deparar ou encontrar face a face. Quantos de nós não estamos passando por dificuldades de N formas? Percebam, é um tipo de confronto, é um tipo de dificuldade. E como que eu vou usar minha fé diante desses confrontos? Face a face, eu tenho problemas que estão na minha porta face a face, diante de mim. E aqui nós vemos que o uso da fé também tem que ser exercitado diante desses confrontos, diante das pelejas e diante das dificuldades que nós enfrentamos. E nós vamos perceber que nós vamos falar um pouco agora sobre a vida de Elias. Eu quero convidar você aqui para estarmos lendo aqui o texto áureo que está escrito: Então caiu o fogo do Senhor, então caiu o fogo do Senhor
e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, verso 38. A verdade aplicada. Nos momentos mais difíceis, aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor Deus. Os objetivos da lição: ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir, mostrar que a misericórdia divina sempre nos socorre e apresentar que Deus responde com fogo. O texto de referência é 1 Reis, no capítulo 18, onde nós vamos abordar a história e a narração de um fato que de fato marcou a igreja, marcou a história, que é o episódio de Elias. Está escrito, verso 22, 23, 24 e 39. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqui na introdução está escrito: diante das crises que assolam o mundo, muitos cristãos não têm conseguido superá-las de forma bíblica e inteligente. Nessa lição veremos que o profeta Elias encontrou força em Deus para triunfar sobre os problemas da vida. Pois bem, queridos, como nós estávamos já falando sobre essa questão de crise, de confronto, de problema, nós vemos aqui que diante das crises que assolam o mundo, muitos cristãos não têm conseguido superá-los de forma bíblica. E nós vamos ater aqui a exemplos bíblicos, com base na vida de Elias, alguém que conseguiu superar grandes dilemas usando a sua fé. Nós vemos que quando se fala de crise, você pode observar que a mesma crise que descobre o covarde, ela vai revelar o herói. A mesma crise que descobre os covardes, ela revela quem são os heróis. Por quê? Porque a nossa história muda a partir do momento em que nós decidimos mudar. Então a crise, ela está diante de nós sempre, desde o passado, no presente e no futuro teremos crises. Mas o certo é que eu tenho que me posicionar, se eu vou estar ao lado da linha de covardes ou ao lado da linha dos heróis. Porque a mesma crise revela esses dois personagens e eu tenho que tomar cuidado. Qual personagem eu sou diante dessa crise? O covarde ou o herói? Nós vamos ver que Elias foi um homem diferente. Ele não se acovardou e ele decidiu ser um herói. Nós vemos que na galeria dos heróis da fé, temos muitos homens que conseguiram alcançar testemunho por meio da fé. Porque eles creram, eles obedeceram e eles esperaram a promessa sobre a vida deles. Então vejam bem, Deus também tem isso para nós. Deus tem grandes bênçãos, grandes projetos, Deus tem propósito em nossas vidas. Com base na vida de Elias, nós vamos adentrar Elias e suas provações. Nós vemos que Elias teve muitas provações. Elias, o seu nome em hebraico significa Jeová é Deus. Ele era um tisbita da cidade de Tisbe, das regiões de Gileade. Ele foi levantado em um tempo muito oportuno. Ele foi levantado por Deus em um tempo muito importante. Porque nós vemos que ele profetiza em um período muito árduo da história do povo de Israel. Nós vemos que Elias, ele enfrentou perseguições do reino de Acabe e de Jezabel. Nós vemos que Jezabel, ao se casar com o rei Acabe, nós sabemos que ela infiltra em Israel
a cultura pagã da adoração ao Deus chamado Baal. E nós vemos que ela introduz ídolos em Israel. E esses ídolos fizeram com que o povo perdesse a direção de Deus e se voltasse a esses ídolos. Ela de alguma forma corrompeu Acabe e corrompeu o povo de Deus, todo Israel, com as suas ideologias, com seus ídolos. Então percebam que o método da chamada divina sobre a vida de Elias, ela veio por uma necessidade. Israel estava apostatado, Israel estava longe, Israel estava distante, Israel estava cometendo pecados de idolatria, o paganismo se esfriou. Há uma necessidade de um profeta, há necessidade de Deus fazer com que um homem se levantasse para poder profetizar. Quem é esse homem? É Elias, um profeta peculiar, diferente. Às vezes ele não gostava muito de falar, assim diz o Senhor. Às vezes ele falava assim, conforme a minha palavra, não vai chover, e não chovia. Para você ver que ele era um profeta um pouco diferente dos demais. Mas não importa, era um escolhido do Senhor para aquela ocasião. Então a gente vai perceber que a chamada de Elias, ela era muito peculiar. Ele iria ser o porta-voz de Deus. Ele tinha que lembrar os israelitas que eles pertenciam ao Senhor e não a Baal e outros pseudodeuses, mas eles pertenciam ao Deus de Israel. Então a força que esse homem se levanta é uma força indomável. Ele era um profeta que não tinha uma linhagem. Se você observar, não fala muito sobre quem eram os seus pais, não fala muito da sua história, da sua genealogia, não há citações bíblicas nesse sentido. Então nós vemos que Deus tem alguns elementos surpresas na história. Quem sabe o elemento surpresa de Deus para esse tempo é você, sou eu. O elemento surpresa que Deus quer levantar, quem sabe não somos um de nós. A Bíblia, a palavra do Senhor nos fala em Ezequiel, capítulo 22, verso 30, que Deus buscou um homem para que estivesse na brecha. Ele buscou um homem para que estivesse na brecha perante ele, por toda a terra, para que não fosse destruída. Mas Deus ninguém achou. E Deus às vezes faz isso. Pega uma pessoa que não tem uma referência, não tem uma linhagem, surgiu do nada, não tem um currículo, não tem uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, um PhD. Talvez uma pessoa que não querendo dizer também, fazendo apologia, que não devemos conquistar essas coisas. Não é nada disso. Mas só para você entender que às vezes Deus pega um elemento surpresa. Talvez não é um Isaías, o Isaías que é lá, primo, parente do rei Uzias, não é? Que era rei. Aqui nós temos um Elias que saiu, não sabe de onde, das suas raízes genealógicas. Mas é uma pessoa que Deus escolheu, porque Deus viu Elias na brecha. Talvez não é tempo de nós acharmos culpados para a nossa situação. Talvez é momento da gente fazer como Elias, se posicionar, aceitar o propósito, obedecer, esperar e crer que o tempo é de Deus na nossa vida. O tempo é do Senhor, a hora é de Deus, Deus fará acontecer. E esse homem, ele é chamado para profetizar contra esta casa, a casa de Acabe, o reinado de Acabe, a casa de Israel. Nós vemos que a seca castigava Samaria e Jezabel mandava matar os profetas. O comentário bíblico de Dwight Lima Moody, ele comenta falando assim, que o casamento de Acabe com Jezabel foi uma manobra política. A adoração a Baal era o alvo de Jezabel. Ela infiltrou em Israel através de Jezabel. A idolatria entrou através de Jezabel. E foi inevitável. Nós vemos
ao ler a comparação da casa de Acabe, como Jezabel era uma mulher completamente desconfigurada da essência de Deus. Nós vemos aqui ainda mais que um dos motivos latentes porque Baal era adorado era a crença de que ele era o Senhor da terra, para induzi-lo a enviar chuva à terra e realizar os cultos à fertilidade. Então, se você perceber, Israel estava tentado a acreditar que Baal era um Deus que mandava chuva e fazia a terra ficar fértil. Olha para você ver que coisa. E quando o profeta de Deus se levanta, Elias, ele tinha uma palavra direcionada. Elias tinha uma palavra tão direcionada que nós vemos aqui que dos métodos peculiares de Deus é que Elias, a primeira coisa que ele faz é profetizar. Ele era um profeta e o profeta precisa profetizar. O sacerdote e profeta não têm o mesmo ofício. O sacerdote pega as causas dos homens e leva a Deus. O profeta, ele pega as coisas, as causas de Deus e traz aos homens. O profeta Elias, ele vai com a palavra direcionada. Já que Baal é o Deus que controla a chuva e fertiliza a terra, a partir de hoje ele fala, profetizando, a partir de hoje, nem orvalho, nem chuva cairá sobre Israel, segundo a minha palavra. Isso é uma autoridade. Ele usa a autoridade que Deus deu a ele. E ele crê, ele tem fé para fazer isso. E nós temos que ter a mesma fé. Diante da situação, nós devemos profetizar. Profetizar a mudança. Profetizar que os céus vão abrir sobre nossas vidas. Elias orou para o céu fechar. O céu fechou. Não houve chuva. Durante 3 anos não houve chuva em Israel. Porque ele profetizou com autoridade. E aquele Deus foi envergonhado durante esse período. Há muitos deuses, principados e potestades atuando no nosso século. Mas nós vamos vencê-lo através da autoridade que Deus nos dá. Vamos profetizar. É tempo de profetizarmos. É tempo de você acreditar. É tempo de você acreditar. É tempo de você tomar uma posição, eu tomar uma posição e começarmos a exercitar essa fé diante dos confrontos da vida. Olha para você ver. Quando ele profetizou, Deus falou agora, Elias, vá para o ribeiro de Querite, porque lá eu vou te sustentar. Olha isso aqui. Ele está entrando na direção e no cuidado de Deus. Olha o que Deus fala para ele. Vá para o ribeiro de Querite. A palavra Querite, no hebraico, significa separação. Deus estava dizendo, Elias, eu estou te separando, porque se ele ficasse lá no meio da nação de Israel, andando e profetizando, ele ia ser morto logo logo, porque a palavra dele teve peso, de fato não estava chovendo. Iriam culpá-lo, condená-lo, mas Deus falou, eu vou te separar e vou cuidar de você. Nós temos que crer nesse cuidado de Deus sobre nossas vidas, porque lá no ribeiro de Querite não tinha água em lugar nenhum, praticamente. Mas lá o profeta Elias bebia água da fonte, ele era sustentado, porque Deus deu a fonte de Querite para ele. Não tinha comida. O texto diz que Deus mandava corvos levar carne fresca para Elias comer. O corvo, ele é um animal impuro para Israel. Ele está na linhagem de animais que são impuros. Mas ele, de fato, levava comida para Elias. E Deus usou coisas loucas para confundir a sabedoria humana. Durante 1 ano e meio, ele foi sustentado. Todos os dias, os corvos levavam carne para ele. Durante 1 ano e meio. Isso é um cuidado excepcional de Deus. É um cuidado muito lindo.
Nós vemos que lá ele tinha água e tinha carne. Deus separou e cuidou. Ei, Deus está cuidando de você. Deus está no controle dessa situação. Se você se sente como Elias, às vezes acuado no sentido de que chegou um tempo de você ficar um pouco acuado no sentido da segurança, do isolamento social, mas no mundo espiritual as coisas não pararam, as coisas estão andando da mesma forma. O mesmo Deus que proveu no passado está provendo e vai prover no futuro. Ele é o Deus da provisão. Isso nos prova que Elias estava na dependência de Deus, estava fazendo a vontade de Deus, mas também na dependência de Deus. Ele tinha fé e confiava, e Deus cuidou nos mínimos detalhes. Nós servimos um Deus que cuida, que zela e que guarda em prol do seu povo. Naquele instante, surge o cenário, um profeta sem referências, que não marca audiência, e entra na presença do rei com o dedo em punho, dizendo: a partir de hoje não chove mais em Israel. O anônimo, de repente, se torna alguém que tem um propósito grande com Deus, e Deus revela um propósito grande para com ele. Todos os anônimos, todos aqueles que se decidem se posicionar em Deus, Deus vai cuidar e Deus vai fazer grandes coisas, não tenha dúvida disso. Tópico 2, nós vemos que Deus estava com Elias. Deus estava com Elias. Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações. Ele não andou por vista, mas na direção do propósito de Deus. Uma coisa é eu andar por vista, outra coisa é eu andar pelo propósito de Deus. Deus falava assim: Elias, eu vou te mandar para Querite, ele ia para Querite. Eu vou te mandar para Sarepta, ele ia para Sarepta. Vou te mandar para Samaria, ele ia para Samaria. Vou te mandar para o Monte Horebe, para Betel, para Jericó, para o Jordão, todo lugar ele se prontificava e ia. Por quê? Porque ele decidiu estar debaixo de obediência. Por que ele obedecia? Porque ele foi confrontado. Ele foi confrontado. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que não me confronta e te confronta não nos transforma. Nós só somos transformados quando algo nos confronta. E se o confronto chegou diante de você, chegou diante da sua realidade, não tenha medo, porque aquilo que não te confronta não te transforma. Eu creio que há uma grande transformação de Deus para a sua e para a minha vida. Há um grande propósito, há uma grande transformação de mente, de vida, de dimensão espiritual, emocional e psicológica. Deus tem grandes propósitos em todas as circunstâncias adversas. E uma delas é nos transformar cada dia de glória em glória, até um dia sermos perfeitos, semelhantes ao nosso Deus. Vamos mais. Então Deus usa um corvo imundo, Deus usa uma viúva pobre agora, para você ver a controvérsia. Ele estava na dependência de Deus. Deus disse: olha, agora você vai sair do ribeiro de Querite e vai para Sarepta. Lá em Sarepta eu preparei uma pessoa, uma mulher, uma viúva para cuidar de você e vai te alimentar. Quando ele chegou lá em Sarepta, ele encontra uma mulher viúva com uma criança pegando gravetos e sua despensa vazia, apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite. Engraçado que Deus falou: Elias, vai para Sarepta e lá tem uma viúva que vai te alimentar e vai cuidar de você. Quando Elias chegou lá, ele pediu: olha, estou com sede, pode me servir um pouco de água? Ela foi buscar a água. No caminho ele falou: por favor, traga-me também um pedaço de pão para que eu coma, um bocado de pão para que eu coma. A mulher grita e desespera: olha, profeta, olha, homem, né? Se eu fizer, eu vou preparar aqui a comida. Eu estava catando gravetos para preparar a minha comida. Eu e meu filho ia comer e nós iríamos morrer. Era o fim para nós vamos morrer. Mas o profeta disse: não, vai lá e faça. Faça, pode fazer. Ele profetiza:
a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da viúva, e o azeite da botija, não vai secar. Perceba que ele faz outro ato profético, ele profetiza. Nós vemos aqui que Deus envia o socorro no tempo certo, nem antes e nem depois. Se Deus parece que está demorando, não significa que não irá nos atender. Ele tem os seus propósitos. Elias foi bênção para aquela mulher, e aquela mulher foi bênção para Elias. Se você observar o texto, nós vemos aqui que ao comer aquele pão, ele falou para ela: olha, não vai cessar o pão e o azeite. 3 anos sem chover, 1 ano e meio ele foi sustentado pelos corvos e pelo ribeiro de Querite, as fontes das águas. Agora, nesse 1 ano e meio que resta, Elias vai se alimentar de azeite e farinha e pão, porque Deus estava com ele. Ele profetizou e disse: não vai faltar. E não faltou de fato. Você precisa entender isso. Só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite, mas ele disse: não vai faltar. Durante 1 ano e meio, não faltou a farinha e não faltou o azeite. Daquele bocado que tinha na despensa da viúva, pois aquele bocadinho durou 1 ano e meio. Isso é para dar glória a Deus. Isso é para glorificar de pé. Porque nós vemos que Deus estava honrando a palavra do profeta. Deus quer honrar a minha palavra e quer honrar a sua palavra. Nós temos que fazer como Elias, caminhar no propósito de Deus. Tem que haver uma conexão entre o que nós profetizamos e o que nós fazemos. As nossas atitudes têm que estar conectadas com o que nós profetizamos e com o que nós ouvimos da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu profetizo porque creio, e eu caminho, eu ando porque eu tenho que ter obras. Eu tenho que caminhar na direção daquilo que eu estou profetizando, que eu estou vivendo. As coisas vão acontecer. Mesmo sendo viúva e passando necessidade, ela não hesitou em socorrer o profeta de Deus. Porém, por ter sido bondosa com ele, Deus a fez prosperar em tempos de crise. Curioso como Deus gosta de contrariar a lógica humana. Deus usou coisas, às vezes aos olhos humanos, insignificantes. Mas através disso Deus sustentou o profeta durante 3 anos. Aquela seca não atingiu, aquela crise, aquele período de levante, aquele período de tribulação, de confronto, o profeta conseguiu superar. Por quê? Porque ele se posicionou em Deus e Deus cuidou dele. Deus cuida de nós, Deus cuidará de você, Deus está no controle de todas as coisas. Nós vemos aqui que ao socorrer o profeta Elias, a provisão chegou para ela, porque ela serviu, Deus serviu ela. Então vemos que o plantar, o semear, faz toda a diferença no tempo da crise. Às vezes nós queremos ter colheitas diferentes, mas nós não mudamos o modo como estamos semeando. E o modo como a gente semeia implica muito no que vamos colher. Aquela mulher, ela compartilhou e Deus multiplicou. E na vida do cristão é mais ou menos assim. Quanto mais nós compartilhamos, mais Deus multiplica em nosso favor. Nós vemos aqui que, segundo Charles Swindoll, ele cita uma coisa aqui interessante. Elias, usado por Deus, trouxe à vida o seu filho que havia falecido. Assim Deus supriu suas necessidades todos os dias por ter abençoado o profeta. Você vai perceber que ela deu comida para o profeta. De alguma forma ela deu comida para o profeta. Alguns dias depois, aquele filho dela morre, vem a óbito. E ela vai clamar ao profeta que está no quarto acima da casa dela, já estava hospedado. E Elias pega a criança e sobe, deita-se na cama, coloca a criança sobre a cama e ora a Deus 3 vezes.
E ali Deus ressuscita aquela criança. Você vê que ele devolve o filho para a mãe, a salvo, vivo. Da mesma forma que lá atrás ela alimenta, ela tem uma atitude de servir, agora Elias serve ela de uma forma muito maior, com o milagre de ressurreição, que eu creio que é maior que o milagre de multiplicação, o milagre de ressurreição. Então ela recebeu um milagre muito maior do que aquele que ela permitiu que Deus fizesse. Nós vemos aqui que Elias, no tópico 3, ele se apresenta e lança um desafio. Após esse episódio, Deus fala para ele: Elias, se apresente ao rei Acabe, porque eu irei fazer a chuva descer sobre a terra. E ele vai. Chegando lá, nós vemos que ele se apresenta e lança um desafio, chamando todos os profetas de Baal, 450, e os profetas de Azera, que eram 400, um total de 750 profetas, para subir ao Monte Carmelo e só fizesse a oferenda, a oferta, e não colocasse fogo, mas o Deus que descesse fogo seria o Deus verdadeiro. E você sabe o que aconteceu. Ele foi até esse Monte Carmelo, que significa jardim, e lá nesse jardim, Deus realizou o que até hoje ninguém mais conseguiu que Deus realizasse. De fato, Deus desceu fogo do céu. O texto diz que os servos de Baal clamavam a manhã inteira, se cortando, clamando, e Baal não respondia. E Baal não respondia. Mas Deus, ao ouvir a oração do profeta Elias disse: Senhor, revela-te hoje que tu és Deus em Israel. O propósito a qual Deus chamou ele estava se cumprindo, que era o quê? Fazer Israel voltar para Deus, se voltar para Deus. E quando ele ora ao Senhor, o texto diz que o fogo caiu e desceu. E o fogo desceu de uma forma tremenda. Desceu de uma forma espetacular. Mas antes do fogo descer, nós vemos algumas lições. Primeira, ele teve que reparar o altar. Eu tenho que reparar o altar para o fogo de Deus descer sobre a minha vida. Abraão reparou o altar, preparou o altar para oferecer Isaac, Deus deu livramento. Gideão teve que preparar o altar da sua casa para ele poder vencer com 300 homens contra os midianitas. E agora não é diferente. Elias repara o altar, tira os altares dos deuses pagãos e coloca um altar para o Deus de Israel. 12 pedras ele coloca, prepara o altar. Aí ele oferece ali o animal, depois ele ora, ele orou a Deus, aí só assim o fogo caiu. E o fogo caiu consumiu o holocausto, consumiu a lenha, a pedra, o pó e a água. A água que ele derramou no altar, o fogo consumiu tudo. E o bem mais valioso daquela época era a água. E a água aqui simbolizava, de alguma forma, segundo os historiadores, o próprio Deus Baal, que diz que era o Deus da chuva. Então ele falou: coloca água, porque o meu Deus vai consumir até essa água. Vamos ver se Baal tem poder sobre as águas. E foi o que aconteceu. Todo mundo, após o milagre, caiu de joelhos. E todos disseram que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. E Deus realizou uma grande obra, um grande milagre naquele dia. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma pequena observação. Que quando Elias disse que viria uma grande chuva, ele pediu o servo para ele olhar, 7 vezes. A chuva está vindo, servo? O servo disse: não, olha, Elias, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Se você observar, a nuvem era pequena, mas a Bíblia diz que após o milagre e a pequena mão, veio uma abundante chuva. Talvez hoje você veja uma pequena nuvem. Você olha para os céus, você olha para os céus, mesmo que veja uma nuvem pequena, eu quero dizer para você crer, pois a chuva vai ser abundante sobre a sua vida. Se o seu momento de confronto, de dificuldade, você vê uma pequena nuvem,
Não importa o tamanho dessa nuvem. Eu quero te dizer que a chuva vai ser abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. No nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. E que nós venhamos aprender com o profeta Elias. Vamos sim permanecer na presença de Deus. Não vamos retroceder. Vamos nos posicionar. E nós vamos crer, obedecer e esperar o tempo de Deus sobre nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.